eu tinha planejado de falar mais ou menos uma meia hora só contando como é que está a pesquisa, dando uma atualizada nisso. E depois abrir para perguntas, que eu acho que é o mais interessante, que eu gosto mais é realmente de ouvir as questões, as dúvidas que aparecem a respeito da pesquisa que a gente faz aqui, né? Ah, Deixa eu ver por onde eu começo. Me desculpando que eu tô gripado, então minha voz tá meio. Eu tô ouvindo, parece que eu tô falando com o Batman, assim, tá meio rouca, né? É, eu sou pesquisador aqui da Universidade da Califórnia. Na verdade, eu venho trabalhando numa área que é uma interface entre as células-tronco e a neurociência. Eu já venho fazendo isso já há algum tempo e, e desde 2009, mais ou menos, foi quando a gente fez esse primeiro trabalho com o desenvolvimento de neurônios de autistas, né? Então, para quem não está sabendo da pesquisa, uma das pesquisas que ocorreu aqui no laboratório foi quando a gente tentou criar ou recriar o desenvolvimento neural, né, do sistema nervoso de crianças autistas, usando uma tecnologia que a gente chama de reprogramação genética, né, em laboratório, ou seja, de uma forma que a gente possa acompanhar em condições controladas como acontece o desenvolvimento do cérebro de uma criança autista, né? Isso é muito complicado, né? Porque esse desenvolvimento embrionário, a gente não tinha precedente, nunca ninguém tinha feito isso, né? Não existia um modelo humano para fazer isso, né? Primeiro que, mesmo que você tenha células embrionárias humanas, você não iria saber se aquele embrião ia gerar uma criança autista ou não. Então era impossível de estudar células tronco embrionárias humanas, né? Então, o que a gente fez, na verdade, foi utilizar células de pluripotência induzida, né? Então, o que é isso? É uma tecnologia que a gente usa para o que a gente chama de reprogramação genética, reprogramar uma célula de uma pessoa, né? Seja da pele, seja da polpa de dente, nesse estágio embrionário, né? Então, a gente faz com que essa célula volte ao passado nesse estágio embrionário. E a partir desse estágio embrionário, a gente recoloca ou induz novamente o embrião a se desenvolver em laboratório e a gente consegue acompanhar como é que o sistema nervoso dele é formado, né? Bom, quando a gente observou isso pela primeira vez, foi uma grande surpresa, né? Ninguém tinha visto o neurônio de um autista em laboratório. A gente não tinha a menor ideia do que encontrar, né? E uma das primeiras observações que a gente teve foi que esses neurônios eles tinham algumas alterações morfométricas ou morfológicas, né? Ou seja, eles eram um pouquinho menores e eles não faziam tantas conexões entre eles, né? Conexões nervosas entre eles, quanto se fazia de um neurônio derivado de uma pessoa não afetada, né? Professor, Então essa foi a professor, primeira... Oi. quando o senhor diz que foi visto o neurônio de uma pessoa ou criança autista no laboratório, em que nível é isso? É só celular? É uma célula tirada de um portador? Como é isso? Isso, a célula começa sendo retirada de um portador, né? Aí a gente faz tudo em laboratório. Aí a gente faz essa reprogramação genética e consegue fazer o desenvolvimento embrionário de novo, dentro de uma plaquinha de Petri desse tamanho, debaixo do microscópio, dentro do laboratório, né? A gente consegue recriar milhões de células em laboratório, né? Porque são células-tronco, a gente consegue expandir isso num nível muito grande, e aí a gente consegue acompanhar. Conforme essas células vão se especializando, elas deixam o estágio embrionário e começam a se desenvolver, né, começa a formar o sistema nervoso, a gente começa a ver o surgimento desses neurônios, né? Como essas células originárias vieram de uma criança autista, né, ela mantém, ela preserva toda a parte genética do autismo dentro dessa célula, né? Então o neurônio carrega toda a informação genética daquela criança. Como a gente já sabia que o autismo tem um fator genético muito forte, né, um fator hereditário de aproximadamente 90%, né, e um fator genético esporádico muito grande, a gente sabia que a gente ia conseguir acompanhar essa parte genética, né? E foi isso que a gente fez. Então, quando a gente chegou nesse estágio de observar a nível celular como que os neurônios autistas eram comparados aos não afetados, chamou a atenção então por essas diferenças, né? Que eram diferenças significantes, né? Apesar de serem poucas, eram bem significantes, né?
E então essa foi a primeira grande surpresa, quer dizer, a gente descobriu que a gente tinha em mãos, pela primeira vez na história da humanidade, a chance de observar o desenvolvimento neural de uma criança autista, né? E a segunda parte que foi muito interessante também foi quando a gente começou a se perguntar se essas deficiências que apareciam durante o desenvolvimento, se elas eram permanentes ou não, né? E tudo indicava, o pensamento até então da época, era que essas alterações neurais, porque elas aconteciam muito cedo, elas jamais se desfariam, né? Elas seriam irreversíveis, portanto, né? E o que a gente mostrou de duas formas, uma forma genética, a outra forma através de drogas, foi que essas alterações elas eram reversíveis. Então, no exemplo de uma droga, né, com tratamento com algumas drogas experimentais, esses neurônios ficaram expostos a essas drogas por 2 semanas e depois disso as diferenças desapareceram. Eles se comportaram exatamente como neurônios derivados de crianças não afetadas, né? Então isso foi um grande momento assim para a ciência, para o nosso laboratório, de estar descobrindo isso ali dentro do laboratório, que o autismo poderia ser reversível, né? Ou pelo menos os neurônios autistas eram plásticos o suficientes para se comportarem como os neurônios normais, né? Professor, de novo, isso significa uma esperança? Com certeza, muita esperança, na verdade, né? Isso é assim, era imaginável você pensar isso há 5, 10 anos atrás, de que o autismo poderia, por uma simples droga, poderia ser tratado, né? Ninguém nem pensava, nem imaginava-se isso, né? Logo após essa descoberta, apareceram outras evidências, né, em alguns modelos animais. Modelos animais são um pouco controversos em autismo, porque se usa-se muito camundongos, né, e eles não necessariamente recapitulam todo o espectro autista. Eles têm algumas deficiências aqui, em um modelo ali, e também começou-se a mostrar que em modelos animais essas deficiências poderiam ser reversíveis, né? E teve uma outra evidência, né, também mostrando que isso aconteceu em 2013, né, com pacientes, um estudo clínico longitudinal, que a gente chama, quer dizer, crianças que foram acompanhadas por bastante tempo, né, mostrou que de 1 a 3% dessas crianças que foram diagnosticadas com autismo quando eram crianças, depois de adultos, não eram mais diagnosticadas com autismo, né? Isso usando o mesmo método durante os anos. Então, de alguma forma, tem uma porcentagem pequena ainda de autistas que conseguem sair do espectro de uma forma espontânea ou de uma forma que a gente ainda não entende o porquê, né? Então, soma-se todas essas evidências e a gente tem o que eu gosto de chamar de transformação conceitual, né? A gente passa a acreditar que o autismo tem cura, né? E é isso que eu tenho focado o meu laboratório, em descobrir formas de reverter o autismo, né? Pode até ser que algumas dessas formas não sejam 100%. Pode até ser que sim, né? Então a gente trabalha com essa hipótese, com essa perspectiva, né? Bom, as drogas experimentais que a gente usou inicialmente eram drogas que permitiam o teste em laboratório, né? Elas não estavam prontas ainda para o uso clínico em humano. Ou porque elas não penetravam direto no cérebro. O cérebro humano ele é protegido por uma membrana que evita com que uma infecção, por exemplo, uma bactéria, atinja o cérebro, né? É o que a gente chama de membrana hemato de sangue cefálica do cérebro, né? Então essa membrana filtra tudo que chega no cérebro, inclusive drogas que a gente toma, né? Então tem que ser drogas muito pequenininhas para que penetrem no cérebro. E as drogas que a gente usou não tinham essa característica, né? Então, hoje em dia, a gente tem um financiamento do Estado da Califórnia para testar 55 mil novas drogas que seriam candidatas para fazer essa reversão no autismo. A gente deve terminar a triagem dessas 55 mil drogas até o final desse ano, né? Então, a partir do final desse ano, começo do ano que vem, a gente deve ter o que a gente chama de drogas candidatas, né? A gente acha que alguma dessas drogas candidatas talvez estejam já prontas, por serem drogas já aprovadas para uso humano, sejam já prontas para uso clínico, né? Ou não, se a gente encontrar algumas drogas que são novas, a gente vai ter que realizar uma série de estudos clínicos para mostrar que elas não têm efeito colateral, que elas conseguem penetrar no cérebro, que elas não causam nenhuma reação no humano, né?
Então é mais ou menos aí que a pesquisa está, né? Então a gente tem que terminar essa fase de descobrir esses novos medicamentos e a partir daí começar o que a gente chama de ensaios clínicos, né? E vai depender da natureza dessa droga, de quais seriam os ensaios clínicos que a gente estaria fazendo. Professor, o senhor pode repetir, por favor, acho que todo mundo quer prestar atenção, qual que é a expectativa para que uma ou as drogas que forem, que surtirem efeito, sejam colocadas no mercado? Então, a gente vai estar testando 55 mil drogas, a gente não sabe quantas delas vão funcionar, né? Então a gente espera que algumas, né, 3 ou 4, funcionem, né? Dessas 3 ou 4 drogas que funcionarem, existem 2 categorias. Existem a categoria das drogas que já foram testadas, né, por exemplo, para uma outro tipo de doença, para um câncer, para uma doença de Alzheimer, para o mal de Parkinson, né? Talvez essas drogas que já estejam aprovadas clinicamente funcionem para o autismo, né? E se for esse o caso, essas drogas podem entrar em clínica quase que imediatamente, né? Existe um outro tipo de droga que são drogas novas, são drogas que nunca foram testadas, nunca foram usadas, que se conhece muito pouco sobre elas, né? Se esse for o caso, a gente vai ter que fazer uma série de ensaios clínicos. E esses ensaios clínicos são, em geral, divididos em 3 etapas. A primeira etapa, você testa a droga em pessoas normais, para ver se não tem efeitos colaterais, se não causa algum problema. A segunda etapa, a gente faz um estudo clínico com um grupo muito restrito de crianças autistas, para ver se vai ter algum efeito, né? Se passar do estágio clínico 2, a gente entra no estágio clínico 3, que a gente aumenta o número de crianças autistas na nossa amostra, para ver se a droga é funcional ou não, né? Todos esses testes levam de 6 meses a 1 ano e depende de uma série de questões de regulação do FDA americano, né? Uma outra coisa que é um problema para esse teste clínico é que eles custam muito caro, né? A gente vai ter que recrutar essas famílias com crianças autistas, vai ter que pagar o hospital, vai ter que pagar a droga, tudo isso é muito caro. Então a gente vai ter que ir atrás desse financiamento para poder testar essas drogas. Mas, se cair na categoria 1 de drogas já conhecidas, a coisa pode acontecer muito mais rápido do que a gente imagina, né? Então a gente tem essa esperança também, a gente não sabe, a gente vai descobrir isso no final do ano, começo do ano que vem. Pelo que eu entendi, o senhor tinha dito que havia 2 possibilidades. Uma delas é com as drogas, né, com drogas novas. E a outra, quais seriam? Com as células-tronco, é isso? Não. A gente só usa as células-tronco, na verdade, por uma questão de estudo, só para produzir as células. Existe uma forma de tratamento, que é uma forma que funciona em laboratório, que é você corrigir a mutação genética daquela pessoa, né? Mas isso ainda não dá para se fazer em vivo, né? Ou seja, na pessoa. A gente consegue fazer nas células das pessoas em laboratório, né? Uma outra parte da pesquisa acontece quando a gente consegue comparar diversos tipos de categorias de autismo, né? Acho que todos vocês sabem que o autismo não é homogêneo, né? Existem diferentes tipos de autismo, né? E a gente consegue descobrir ou está aprendendo a reconhecer esses diferentes tipos de autismo fazendo essa reprogramação celular. Aliado a isso, quando a gente faz o sequenciamento de cada paciente, a gente descobre quais são aquelas mutações genéticas que são específicas para determinados pacientes. Com base nessas 2 informações, a gente consegue desenhar medicamentos que alterem as vias metabólicas que estejam afetadas, né? Isso é o que a gente chama de medicina personalizada. Ou seja, pode ser que algumas dessas drogas não funcionem para todo mundo. Então a gente vai ter que categorizar os tipos de autismo e descobrir se as mesmas drogas vão funcionar para um grupo ou não, né? Isso também está sendo feito. Professor, já estão aparecendo as perguntas e acho que é até legal, né? Torna um pouco mais dinâmico, né? Lógico. Uma senhora quer saber se esses novos medicamentos vão ser possíveis, vão ser efetivos para qualquer faixa etária. Isso é uma coisa que a gente só vai descobrir fazendo o teste, né? A gente tem alguma indicação, né, em laboratório. A indicação em laboratório mostra que mesmo com os neurônios já completamente maduros, eles não têm, a droga funciona, né? Então, a minha primeira inclinação é dizer que as drogas devem funcionar em qualquer idade, não deveria ter uma restrição de idade. Mas a gente só vai descobrir isso fazendo os testes.
em geral, os ensaios clínicos começam com o paciente adulto, né? Então, essa vai ser a primeira faixa etária que a gente vai descobrir se funciona ou não, quer dizer, acima dos 18, 21 anos, né? Tem mais uma pergunta aqui. Hoje existem quantos genes mapeados que causam o autismo? Existem mais ou menos 300 genes associados ao autismo. A gente não sabe quantos deles são causais, ou seja, muitos deles precisam de um efeito combinatório. É por isso que a genética do autismo é tão complicada, é por isso que às vezes tem-se a impressão de que a genética não está ajudando. Muito pelo contrário, a gente só está descobrindo o quão complexa ela é. São pelo menos 300 genes até hoje, não significa que não vai ter mais. 300 genes até hoje implicados em autismo, né? Com o custo do mapeamento genético ficando cada vez mais barato, né, a gente vai descobrindo mais coisas. Tem um programa que está sequenciando uns 25 mil pacientes autistas, e com um número tão grande assim, a gente começa a ter uma visão mais clara dessa parte genética. Então, por exemplo, hoje em dia, a gente já sabe quais são os genes nos tipos de autismo que favorecem a dieta, né? Então, eu como cientista sempre ouvi, meu filho faz a dieta e funciona. O outro fala, meu filho faz a dieta e não funciona. Pois é, a gente está descobrindo quais são os tipos de genes que estão envolvidos naqueles que funcionam a dieta e naqueles que não funcionam a dieta. Então, está começando a ficar mais claro que são, de novo, grupos diferentes de autismo que a gente está chamando a mesma coisa de autismo. Mas a genética está mostrando para a gente que não é a mesma coisa, que são grupos distintos. Tá. Professor, tem outras perguntas que vão para fora da pergunta da pesquisa do senhor. O senhor quer concluir mais algo sobre especificamente da pergunta da pesquisa do senhor, e aí a gente faz perguntas externas? Não, pode perguntar. Então, aqui, o que o senhor acha do exame chamado exoma ou exoma? Então, esse é um dos exames que aqui nos Estados Unidos é um dos mais comuns, né? Ou seja, é um mapeamento genético de aproximadamente 1% do DNA, né? Então, você considera o DNA total, o exoma, ele vai sequenciar 1% desse DNA. Esse 1% é mais ou menos aqueles genes que a gente conhece, né? A gente não conhece muito, mas a gente sabe mais ou menos o que eles fazem, né? Então, é um exame muito forte, muito indicativo, que vai te mostrar quais são os genes que estariam mutados no caso de uma célula. Existem alguns problemas com esse exame. Como eu falei, ele só está sequenciando 1% do seu DNA. Os outros 99% ele está ignorando, né? Então, hoje em dia, existe uma outra tecnologia, que eu não sei traduzir isso para o português, mas chama Whole Genome Sequencing, ou sequenciamento do genoma completo, genoma total. Esse daí vai sequenciar o genoma inteiro e vai te dar todas as mutações que existem no genoma, não só restrito àqueles genes que a gente sabe, né? Esse possivelmente vai ser o exame do futuro, o mais completo, né? Porque você só precisa fazer isso uma vez na vida e você vai ter todas as informações. A parte de análise desse genoma é complicado. Tanto o exoma como o genoma completo requer uma análise de bioinformática muito refinada, né? Que nem todo mundo sabe fazer. Tem muita firma que faz o exame, mas não sabe nem fazer a análise direito. Então eu já recebi de diversos pais, olha, ele fez o meu exoma, e aí quando eu olho a análise, é uma análise que é muito michuruca, muito superficial, né? Então tem que ser alguém que sabe fazer essa análise, né? O que hoje em dia é raro de encontrar, né? Mas tem, né? Ou seja, é mais fácil fazer o mapa do que saber lê-lo, entendê-lo. Correto. Hoje em dia é mais fácil você sequenciar o DNA do que você conseguir compreendê-lo. Está correto. Estão perguntando, professor, se o senhor conhece uma empresa que sabe corretamente fazer e interpretar. Eu não conheço nenhuma empresa que saiba fazer isso direito aí no Brasil. Eu estou tentando com um grupo de... eu tentei trazer esse mapeamento genético para o Brasil há uns 2 anos atrás, via SUS, né? Fui lá falar com a Glaze, que era então ministra da Casa Civil, tentei falar com a Dilma, falar o quanto urgente e importante era isso, principalmente para doenças raras e autismo também, né? Mas não deu nada dessa discussão com o governo, né?
felizmente, teve um grupo privado que se aproximou de mim e falou: será que a gente não pode fazer isso de uma forma privada? Eu estou tentando, com esse grupo, implementar um laboratório para fazer isso no Brasil, né? A expectativa é que saia ainda esse ano, mas na verdade, assim, depende de financiamento, como tudo, né? Sobre os efeitos colaterais dessas futuras medicações, professor, o senhor já tem uma posição, uma avaliação disso? Na verdade, não, porque a gente primeiro precisa descobrir quais são as drogas para depois entender quais são os efeitos colaterais. Das drogas originais que a gente testou, né, uma delas, por exemplo, é o IGF-1, ou Insulin Growth Factor 1, fator de insulina 1, né? E essa droga já era muito conhecida, porque ela já era aplicada para atraso do desenvolvimento, como nanismo, esse tipo de coisa, né? E ela tem um efeito colateral em altas doses, né? E que é o que talvez você precise chegar no cérebro. Mas vai ser... tem que compensar, ou tem que ter um acompanhamento médico para usar essa droga. Ela pode causar, por exemplo, diabetes, né? Tá certo. Doutor, sabendo que as células nervosas não se regeneram, como as medicações vão agir para modificar a morfologia do neurônio? Isso, então, apesar dos neurônios não se regenerar, eles alteram a estrutura fina que eles têm, né? Então, essas sinapses, que a gente chama, ou as conexões entre os neurônios, elas são feitas a partir de espinhas neurais que saem dos processos dos neurônios, né? Essas espinhas não são fixas, elas são dinâmicas. Elas ficam constantemente procurando o local correto para fazer as sinapses. É esse tipo de droga que a gente está procurando, drogas que ensinem essas espinhas a firmar a conexão nervosa, né? Isso, na verdade, acontece naturalmente no cérebro, né? Então, por exemplo, ao fazer exercício físico, a gente estimula, aumenta o número de sinapses no nosso hipocampo, que é uma região do cérebro relacionada à memória e aprendizado. Por isso que o exercício físico é importante. Então, existem efeitos... o próprio corpo já sabe fazer isso, né? A gente está procurando uma droga para dar uma ajuda a mais, né? Isso significaria que, sem o efeito da droga, o neurônio voltaria a não saber fazer as sinapses? Então, sem o efeito da droga, pode ser que os neurônios estejam faltando alguma coisa que eles não consigam fazer. É isso que a gente acha que a droga vai fazer. Ela vai complementar, ela vai instruir esse neurônio a fazer novas conexões nervosas, né? A gente não sabe, por exemplo, se isso só precisa uma vez, se seria uma dose que você toma e já estimula isso, ou se teria que ser uma coisa constante, né? Eu acho, essa minha opinião, né? Eu acho que a droga vai ser necessária num primeiro momento, então a pessoa vai ter que tomar essa droga num primeiro momento de forma constante, de repente no primeiro ano de vida, né? Eu acho que isso vai ter que ser associado com uma terapia muito intensa, porque não basta só fazer a conexão. Tem que fazer a conexão e ela tem que ficar lá. E muito das conexões nervosas, elas são dependentes de atividade, né? É assim que o bebê aprende. O bebê aprende conforme ele tem estímulo. Então a gente vai ter que estimular essa pessoa junto com a droga. Depois de um tempo, a gente vai diminuindo a droga e ficando só com o estímulo, até que ele não precisa mais do estímulo. Ele aprende a buscar o próprio estímulo. Então eu acho que esse vai ser o caminho. Esse é o caminho que eu estou visualizando, né? Professor, sobre a erva de São João, o senhor sabe falar sobre ela e se ela está inclusa nessas possibilidades das drogas pesquisadas? Essa foi uma história muito interessante que surgiu do nosso trabalho com o sequenciamento genético, né? Que a gente descobriu alguns pacientes que têm defeito numa via metabólica cuja hiperforina, que é o princípio ativo da erva de São João, consegue corrigir, né? Então, só tratando os neurônios de crianças que tinham defeitos nesse gene, a gente conseguiu corrigir o defeito genético, né? É como se o neurônio se comportasse normalmente, mas ele tinha que estar em contato com a hiperforina, né? Tem algumas, desde que esse estudo foi publicado, eu sei que algumas famílias andaram testando. E eu recebi, tanto dos Estados Unidos quanto aqui do Brasil, diversas indicações de que haviam funcionado, né? Obviamente, a gente não fez um estudo clínico para isso, né? A gente está, em parceria com a Universidade de São Paulo, tentando levar um estudo clínico da erva de São João aí no Brasil, alguma coisa controlada, né, para ver em quem funciona e como funciona. E isso estaria junto com o mapeamento genético dos candidatos, né?
O senhor tem conhecimento de um procedimento de transplante de células-tronco? Tem uma... Mesenquimais, é isso? Mesenquimais, que está sendo realizado no Paraná para crianças com autismo. No Paraná, um transplante de células-troncos mesenquimais. Não estou familiarizado com esse ensaio. Existe um outro ensaio em São Francisco, também propondo um transplante de célula mesenquimal. Acho que esse estudo brasileiro deve ser uma reprodução desse outro estudo, né? Sinceramente, acho que não vai funcionar. E acho também que é um estudo muito perigoso, né? Não sei se justifica você abrir o cérebro de alguém, colocar umas células que não existem normalmente no cérebro para ver se tem algum efeito. Eu acho que a lógica por trás, né, que eu tento ver a lógica por trás desses grupos, é que essas células-tronco mesenquimais estariam soltando uma série de fatores, que seriam fatores neuroprotetores, que ajudariam, por exemplo, na formação de sinapses. Eu não acredito que vai funcionar, mas eu acho que os estudos estão aí para mostrar, né, estão aí justamente para mostrar se funciona ou não, né? Professor, todo mundo gosta de remédio bom. Então, considerando as melhores hipóteses, no caso da pesquisa do senhor, se o medicamento já for conhecido e as pesquisas forem satisfatórias, ou seja, tudo andando bem, qual o prazo isso poderia estar acessível aos autistas? Tudo funcionando maravilhosamente bem, a gente encontrando essa droga que já foi aprovada clinicamente, possivelmente o mínimo de estudo que o FDA americano vai pedir para a gente fazer é um pequeno ensaio clínico em alguns pacientes autistas para ver se funciona. Isso deve levar uns 6 meses, né? Então, a partir de 6 meses, essa droga já estaria disponível no mercado. Uma outra pergunta sobre o canabidiol, que já foi tema de um dos fóruns aqui dessa semana. O canabidiol é uma das drogas que será testada. Qual a posição dela em relação às pesquisas atuais do uso de canabidiol para o tratamento do autismo? Ou seja, qual a posição do senhor em relação ao canabidiol? Eu comecei a me envolver nessa área justamente a pedido dos próprios pais, né, que me falavam, olha, está funcionando para mim, está funcionando para mim, e para outros não funcionam. De todos que eu já ouvi, aproximadamente 50% a 70% parece que tem algum efeito positivo nos ataques epiléticos, né? Eu nunca vi testar num autista clássico o CBD, o canabidiol, e observar alguma, pelo menos ninguém nunca me falou que testou, né? Alguma alteração comportamental. A gente está fazendo esses testes, o canabidiol, o CBD e outros, né? Vão ser testados, né, nos nossos neurônios aqui em laboratório. E a gente vai poder entender melhor o que eles fazem, né? Então, por enquanto, eu só tenho a dizer que eu não sei, né? Não sei o que esperar. O senhor falou no começo da apresentação sobre o autismo regressivo. O que acontece nesse caso com os genes? Como acontece isso? Isso é uma outra coisa que eu percebo também, que as pessoas ficam surpresas, né, com o autismo regressivo, que também parece que foge um pouco dessa ideia da genética. Pô, se é genético, não deveria nascer autista desde pequeno? Bom, o Alzheimer também é genético e ele só aparece com 65 anos de idade, né? Então, a genética não necessariamente apresenta-se desde o começo, né? Às vezes demora um tempo para que as diferenças, para que as faltas de conexões se acumulem até um ponto que o sistema inteiro falha, né? Então, esse é o caso, por exemplo, da síndrome de Rett. Na síndrome de Rett, as pessoas têm um defeito genético muito claro, né? Tem uma mutação genética no gene que chama MCP2, né? Ele só aparece, né, depois de 1 ano ou 18 meses de idade, né? Então, o que a gente acha? A gente acha que até lá o cérebro tem uma forma compensatória, que ele consegue dar um jeito, né, no que está acontecendo. Depois disso, todos os neurônios começam a ficar afetados, o número de sinapses diminui dramaticamente e a criança começa a apresentar os sintomas. Então, ao meu ver, o autismo regressivo, né, como se chama, ele é só uma consequência do tipo de genética que ele está exposto, né, do tipo de genética que está por trás dele. Então, mas no caso do Alzheimer, por exemplo, é um funcionamento bom, que o cérebro consegue dar um jeito e depois ele perde o controle, por assim dizer. No autismo regressivo acontece o contrário, não é? Como assim o contrário? Não é.
Não, eu não sei se eu entendi a tua pergunta, essa última pergunta. Não, é que no começo o senhor disse que em alguns cromossomas, eles simplesmente deixavam de ter o defeito apresentado. Nesse caso, o que acontece com esse cromossoma? Ele consegue se resolver? Ele mesmo se cura? Na verdade, então, a gente acha que, por exemplo, o cérebro e diversas vias metabólicas da própria célula, né, elas funcionam de uma forma que existem vias que, às vezes, como que eu posso dizer, forma-se atalhos, né? Então, enquanto esses atalhos funcionam, tudo bem, né? Imagina uma avenida que está bloqueada. Se aquela avenida está bloqueada, você acha formas de dar a volta, né? Contornar o quarteirão, né? Agora, imagina que esse quarteirão também está bloqueado. Aí o sistema falha. Então, é assim mais ou menos que a gente imagina, que na genética tem diversas vias metabólicas, algumas vias estão emperradas, você consegue funcionar por outras vias, mas aí chega um momento em que isso não funciona mais. Quais preocupações a pesquisa tem levantado para não ser tão reducionista em sua ciência? A ciência sempre é reducionista. Você trabalha a partir de um modelo reducionista para entender o que acontece no nível mais simples, né? No nível genético, no nível celular. A partir daí você expande, né? Então todas as grandes descobertas partiram de coisas reducionistas simples, né? É quase que essencial para se fazer uma boa ciência que você vá para esse estágio reducionista e a partir daí você consegue aumentar a complexidade do seu modelo para entender o todo, né? Então faz parte da ciência. Você tem que ser reducionista no início, né? Minha filha deu a seguinte alteração no cariótipo: ADD, ou seja, alfa, delta, delta, no braço longo do cromossomo 22, Q de Q, 13. O que significa? Ou tem alguma ligação com o autismo? Existem diversas alterações nessa região do cromossomo. Algumas delas já foram implicadas em autismo, porque na verdade essa deleção acaba retirando ou eliminando do sistema uma série de genes que são, novamente, importantes para a célula, importantes para o neurônio, né? Eu teria que ver exatamente qual que é essa deleção para poder entender quais são os genes que foram retirados daí, né? Então, de novo, tem diversas pessoas que têm esse tipo de deleção. Algumas delas tiram genes essenciais, as outras nem tanto. Tem uma série de pessoas sem autismo que têm deleções parecidas, não idênticas, andando por aí. Então, se a gente sequenciar o meu genoma, o genoma de todo mundo, né, a gente vai descobrir que existem diversas alterações. Uma indicação interessante para saber se essa deleção é causal do autismo é saber se os pais carregam ela também, né? Se os pais carregam essa deleção, muito possivelmente ela não está causando autismo, né? Porque os pais estão aí e estão muito bem, né? A maior parte das alterações genéticas do autismo são o que a gente chama esporádicas, né? Elas acontecem só no indivíduo, né? Como famílias que usaram a erva de São João fizeram? Você sabe com que frequência isso foi usado? Todas as que me perguntaram, eu dei a mesma resposta, né? Você precisa de pelo menos 300 miligramas de um extrato de erva de São João com pelo menos 3% de hiperforina nesse extrato, né? Então você tem que ter um controle farmacêutico bom para saber que a hiperforina está lá, né? E foi aplicado, a gente fez um teste clínico com um dos doadores, né? 3 vezes ao dia, por pelo menos um mês, né? Se depois de um mês você não vê nenhum efeito, possivelmente a erva não vai fazer efeito nesse indivíduo, né? Agora ela mesmo vai ler a pergunta, porque está ficando complicado para mim, professor. Imagino. Obrigada. Eu vi que o senhor falou sobre o IGF-1. Eu tive um microadenoma hipofisário, produtor de ACTH, aos 10 anos. E eu fiz uma cirurgia e fiquei com a célula túrcica quase vazia. Fiz tratamento para engravidar. Antes do tratamento e nos primeiros 2 trimestres eu usei GH. Interrompi o GH no último trimestre, tive gêmeos bivitelinos e um deles entrou no espectro. Eu queria saber se poderia ter alguma relação. Eu acho pouquíssimo provável que tenha, né?
Mas, assim, não consigo dizer com 100% de segurança sem entender mais um pouco da genética de cada um dos pais e das duas crianças, né? Mas não me parece provável, acho que não tem nada a ver, minha opinião. De novo, se o canabiol é uma dessas drogas que o senhor vai usar? Sim, o canabiol, o canabidiol, o CBD, é uma das drogas que está sendo testadas. Como ocorrem os efeitos desses tratamentos dos neurônios nos períodos de podas neuronais? Volta tudo a estaca zero? Boa pergunta, excelente pergunta. A gente só vai saber quando a gente testar em humano, né? Então você só vai entender isso quando os testes clínicos começarem. Tá certo. E existem 300 possíveis genes causadores de autismo. Já foram testados quantos desses genes? O hormônio de crescimento foi eficaz em um desses 300? Vai demorar quanto tempo para se fazer o teste nos outros 299? Já o IGF-1 foi testado, acho que em 3 ou 4 tipos de alterações genéticas e funcionou em todas. A ciência é muito lenta, não dá para testar tudo assim. E muitos dos casos a gente precisa de mais pacientes, né? Precisa de mais amostras, mais casos genéticos. A maior parte dos autistas não tem um mapeamento genético, né? O que é uma coisa que a gente está tentando mudar essa história, né? Acho que se você tem um filho autista, uma prioridade que você tem que ter é um mapeamento genético, né? Não só da criança, mas como dos dois pais também. Professor, interesse pessoal, lógico, quais os critérios para fazer parte do projeto Genoma da USP? O senhor tem esse conhecimento? Não tenho esse conhecimento. Eu participo do projeto da Fada do Dente da USP, né? E ali a gente coleta células da polpa de dente de crianças autistas e também de crianças não autistas. A gente sempre precisa de um grupo controle, né? Tá. Professor, e sobre o projeto da Fada dos Dentes? Então, esse é um dos projetos que a gente tem em colaboração aí com a USP, né? Para tentar levar um pouco dessa pesquisa que é feita aqui na Califórnia e para o Brasil também, né? Um dos objetivos é mapear os genes que estão envolvidos no autismo na população brasileira. A população brasileira é muito interessante, porque ela é muito misturada geneticamente. Isso ajuda a descobrir novos genes, né? Então, uma das partes do projeto do FADA é descobrir novos genes, né, principalmente na comunidade brasileira, e a outra parte é fazer um estudo a partir das células reprogramadas. Então, esses são os dois objetivos do projeto da Fada do Dente aí no Brasil. Tá, o senhor pode especificar um pouco mais para a gente talvez chegar mais perto do endereço? Então, é USP São Paulo? O projeto é na USP São Paulo. USP São Paulo. A melhor forma de entrar em contato é através do e-mail projetoafadadodente@yahoo.com.br. E se você digitar Projeto A Fada do Dente, autismo, você vai acabar encontrando a página com todas as informações ali para doações do dente. Tá. Os neurônios utilizados na sua pesquisa foram só os da síndrome de Rett ou foram utilizados neurônios do TEA? A gente começou, o primeiro trabalho foi feito com a síndrome de Rett, depois todos os outros trabalhos foi feito com o TEA, ou autismo clássico, idiopático, esporádico, né? Tá certo. Tem uma pergunta aqui que eu não entendi. O teste Array, o que está escrito? Array, tá. O teste Array Genomic, deve ser, pode mostrar esses 300 genes causadores do autismo? Não, esse exame é um exame muito panorâmico, né? Ele não vai te dar esse grau de definição. Tá certo, então, professor. Foram muitas perguntas. O computador do senhor tem um HD bem grande. Tem um HD bom. Elas estão pedindo o e-mail do senhor. Tá. O meu e-mail é muotri, né, que é o meu último nome, @ucsd.edu. Eu tenho a página também no Facebook, lá está o meu e-mail também. O senhor acha possível responder algum desses e-mails? Sim, eu tento responder a maior parte das mensagens que chegam para mim, né? Obviamente, eu não faço só isso, né? Mas eu tento responder a todo mundo, sim. Disseram que ainda bem que o senhor não faz só isso.
Então, exatamente. Professor, Eu estou focado na busca da cura do autismo, é isso que eu faço, esse é o meu objetivo de vida, né? E tem uma série de questões que chegam para mim, às vezes são questões muito básicas, tal, eu vou colocando pro final da fila, mas eu tento ser atencioso. Uma coisa que eu prezo muito é a troca entre os pais, os familiares e a ciência, né? Eu já tive muitos insights de conversar com os pais, de entender o que eles fazem, o que funciona, o que não funciona, né? Então, para mim, isso é muito importante. Eu jamais gostaria de perder isso, né? Mas isso come um tempo também, né? Tá legal. Professor, o senhor disse que a ciência é muito lenta. Acho talvez que não, né? É a necessidade humana que é muito urgente. A ciência até que faz coisas muito legais, né? O que vocês acham? Daqui a pouco vai começar um barulho aí que vai impedir que a gente continue. Como terminamos? Alguém tem mais alguma pergunta? Soletrar o e-mail do senhor. É M de Maria, UOTRI, @ucsd.edu. Quando o senhor vem ao Brasil? Eu estou programado para ir ao Brasil na primeira semana de junho. Eu vou estar, no dia 2, vou estar em Manaus, e no dia 5, no dia 6, vou estar em Porto Alegre. Professor, o senhor recomenda algum teste genético? Algum deles é recomendado? Hoje em dia seria o mais... custo-benefício seria o exoma. Mas teria que encontrar um laboratório que faz isso direito. Nos pais e na criança? Correto. Muitas vezes, né, até por uma questão de economia, as pessoas acham que fazer só na criança vai ajudar. Mas ter informações dos dois pais é essencial. Aí nos Estados Unidos, o senhor tem uma ideia de custo? Quanto custa o exoma? Aqui o exoma, ele deve estar custando uns $2.500. Ele está incluído na Previdência Social, na saúde pública? Os seguros de saúde são obrigados a cobrir se a criança tem autismo. Seguros de saúde privados ou o federal também? Os dois. A sua vinda para o Brasil em julho é para eventos específicos? Na minha página do Facebook tá explicado lá. Eu vou estar dando em Manaus uma palestra para os pais daquela região, e em Porto Alegre eu vou estar num congresso médico, que agora eu esqueci o nome, mas vai ter uma palestra para os pais também. Então, ok. Professor, é muito bom quando as conversas, as palestras, elas não chegam ao fim, que o tempo se acaba antes. Significa que foi interessante. Eu acho que todo mundo aqui gostou da conversa com o senhor, eu gostei bastante, apesar de ser um simpatizante, não estar diretamente envolvido nessa história, mas a minha condição humana me aproxima desse problema. E eu acho que todo mundo sentiu um pouquinho de esperança nessa pesquisa. Acho que, em nome de todo mundo aqui, a gente dá os parabéns e agradece pelo tempo que o senhor passou com a gente. Muito obrigado, professor. Ok, professor, boa tarde então para o senhor aí, boa noite para vocês todos e até a próxima vez. Boa tarde, professor. Muito obrigado.